fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Quantos estão na mão de Deus? A palavra de Deus, ela está nos mostrando que nós somos barro nas mãos do oleiro, vaso nas mãos do oleiro. Nós somos algo frágil. Você é uma pessoa frágil, mas há um poder quando você está na mão do oleiro, e esse oleiro é o Senhor. Ele está aqui hoje, Ele está aí com você hoje. Amém? Eu sempre gosto de ouvir histórias de pessoas que foram quebradas pela vida, mas pessoas que superaram. Aqui esse texto fala de um oleiro trabalhando, formando um vaso. Mas num determinado momento que o oleiro estava trabalhando, aquele vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Aquele vaso se quebrou. Mas como o oleiro não desiste do vaso, eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Mesmo quando você quebra. Mesmo quando você está passando por momentos difíceis. Como o oleiro não desiste, Ele tornou a fazer de novo o vaso. Ele colocou as mãos dele e Ele tornou a trabalhar aquele vaso. Porque Deus nunca quis que você fosse um caco. Deus nunca quis que você fosse um pedaço. Deus quer que você seja uma pessoa completa. Por isso o cuidado dele de trabalhar e não desistir de trabalhar em nossas vidas e faz esse vaso transbordar. Essa pessoa sou eu, é você. Existem dois tipos de pessoas. Existem as vítimas e existem as sobreviventes. Eu quero perguntar: onde estão os sobreviventes hoje? As vítimas são aquelas que foram quebradas, foram amassadas, passaram por abusos, momentos difíceis, e que continuam até hoje no mesmo lugar da dor, no mesmo lugar do sofrimento. Mas as sobreviventes são pessoas que superaram, apesar da dor, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, apesar das circunstâncias que estão aí no mundo. Você é um sobrevivente. Amém? Nós somos sobreviventes. Nós não nos deixamos nos levar pela dor, pela circunstância, pelo medo, pelas dificuldades. Nós somos sobreviventes. E os sobreviventes são pessoas que inspiram. Você é uma pessoa que inspira. Os sobreviventes são pessoas que inspiram. Porque a gente começa a ver o que a pessoa era e o que ela é hoje. Aonde ela estava e aonde ela está hoje. No nível emocional, no nível espiritual, no nível sentimental, no nível financeiro. A gente começa a ver pessoas que foram quebradas antes, mas que são pessoas que foram trabalhadas e restauradas pelo oleiro. E o oleiro não desistiu delas, porque elas decidiram estar na mão dele. Não importa o que você esteja passando, esteja na mão de Deus. Esteja na mão do Pai, porque Ele vai trabalhar na sua vida, até que você esteja pronto. Até que você esteja pronto para receber. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Quantas coisas o Espírito Santo tem derramado. Quantas coisas o Senhor quer te usar para essa geração. Quantas respostas para esse momento que o mundo está vivendo. Depende de mim, depende de você. O Senhor quer que você seja a resposta. Mas muitas vezes nós passamos por momentos em que Ele nos trabalha. A Bíblia fala de Moisés. Moisés, ele tinha um chamado de Deus na vida dele. Moisés, ele tinha um encargo de Deus na vida dele. Mas aí, ele não esperou o Senhor completar a obra. E a Bíblia diz que na hora que ele viu um egípcio matando um do seu povo, ele foi lá e matou o egípcio.
E teve que fugir. E quando a gente faz as coisas do nosso jeito, e quando a gente não quer estar nas mãos de Deus, começa o processo de Deus na nossa vida. Aí entra o processo. E aí Moisés foi para o deserto, 40 anos. Desconstruir, Deus trabalhando no vaso. E Deus desconstruindo, Deus pegando os caquinhos, e Deus fazendo um vaso novo. É isso que Deus que faz com a gente. Às vezes Deus permite a gente passar por processos. Quantos nesse tempo não estão passando por processo? Para você será o libertador de Israel. Eu quero te dizer que muitas vezes quando nós estamos nos processos, e os processos às vezes doem, os processos eles nos desconstroem de nós mesmos, do nosso eu, do que pensamos, do que achamos, e começa a imprimir nas nossas vidas o que Deus pensa, o que Deus acha. E processo só acontece na mão do oleiro. Porque se não estamos na mão do oleiro, não é processo, são consequências da vida. E Deus chama ele para aquele lugar. Mas cada vez que Moisés chegava perto da sarça, a sarça estava queimando, brilhava e mostrava as imperfeições de Moisés. E Moisés dizia: eu vou para lá, eu vou ver que maravilha é essa, que sarça é essa que não se consome. E aí Deus fala para ele: pera aí, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. A partir de hoje o seu caminhar será diferente. O que você viveu no passado, o que você viveu atrás, os abusos, as coisas erradas, os ressentimentos, as mágoas, as dores, tudo que você passou, tudo que você tentou fazer do seu jeito, você ainda não estava pronto naquele dia que você matou o egípcio. Você tentou fazer do seu jeito, mas não era daquele jeito. Agora vai ser do meu jeito. Então, tira esse velho caminhar e comece a andar num novo caminhar que eu tenho para você. Aleluia. Fala para a pessoa que está ao seu lado: decida caminhar no novo caminhar que Deus tem para você. E Moisés começa esse novo tempo com Deus. Amados, a palavra de Deus diz que ele começou um processo de aprender a andar pela fé. E Deus nesses dias quer um povo que saiba andar pela fé. Não a fé natural, que é a fé do mundo. Eu tenho fé, eu sou um homem de muita fé. Não, é uma fé do tipo de Deus. E ele começou a aprender a andar pela fé. Deus perguntou para ele: o que você tem na mão? Ele falou: Senhor, eu tenho uma vara. Vara representa a autoridade e representa a cruz de Cristo também. E o Senhor disse para ele: então joga no chão. Ele jogou no chão, a vara virou uma cobra. Ele saiu correndo, ele fugiu. E Deus disse para ele: não fuja. Não fuja, pega agora a cobra pelo rabo. A cobra a gente pega pela cabeça. Mas Deus estava ensinando ele a andar pela fé. E ele pega aquela cobra pelo rabo, e aquela cobra vira vara de autoridade na mão dele. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você está na mão do oleiro e você está preparado, quando o vaso não é mais caco, não é mais pedaços, mas o vaso é um vaso que deixou o Senhor moldar, a sua fé é ativada para você pegar qualquer tipo de coisa que te causa medo e fazer aquilo virar uma autoridade nas suas mãos. Amém. Deus tem arrancado o medo do nosso meio. Deus tem arrancado esse espírito de intimidação do nosso meio. Sabe por quê? Porque Ele está ativando, Ele está querendo te levantar pela fé. O que te causa medo? O que te faz fugir? Moisés, Maria, Antônio, Mônica, Marilene. O que te faz fugir? O que te faz se esconder no seu quarto? O que te faz ficar acuado? O que te faz ficar na solidão? Isso aí vai virar autoridade nas suas mãos. Citou 3 milhões de pessoas. Ele dizia para o Senhor: eu não sei falar. E o Senhor falava para ele: não é você, sou eu em você. É a minha força em você que vai fazer a diferença. A Bíblia diz que há tesouros escondidos em vasos de barro. Você é pequeno, você é frágil, mas tem um tesouro escondido em você. É o poder de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: tem um tesouro escondido em você. É o poder de Deus. Aleluia.
Mas às vezes ficar na roda é algo desconfortável. O processo é algo desconfortável. Mas é importante saber que você está na mão certa. Eu gosto de contar uma história. Onde que eu vou pregar, eu conto essa história. De uma mulher que estava na cozinha da casa dela. E essa mulher que estava na cozinha da casa dela, ela estava tão ferida, tão triste, tão cheia de problemas. E ela começou a lavar as louças. E ela disse para o Espírito Santo: por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu fui tão marcada, tão ferida pelo tempo, pelas dificuldades? E o Espírito Santo começou a falar com ela, com as louças. Vocês notaram que Deus mandou o profeta Jeremias descer à casa do oleiro que ia falar com ele lá? Deus falou alguma coisa? Deus não falou nada. Mas o que ele estava vendo o oleiro fazer era a voz de Deus falando com ele. Talvez a maneira que você espera que Deus fale com você não é a maneira que Deus vai falar. Deus vai usar um passarinho, Deus vai usar uma imagem, uma situação. E aquela mulher ali lavando as louças da casa dela. O Espírito Santo falou para ela assim: você está vendo essa louça que está aí na sua mão? Tô. Essas que estão aí na sua mão, a de fazer arroz, a de fazer o café, não são as que você mais usa. Ela falou: são as que eu mais uso. E você está vendo aquelas que estão no armário, tão bem guardadas, tão bem areadas, tão bem acomodadas? Ela disse: estou. E ele falou para ela assim: o que te importa? Você ser igual a essas que está na sua mão, que é as que você mais usa, que você passa pelo fogo, que você passa elas pelas águas, mas elas estão na sua mão. Ou ser na minha vida aquelas que estão acomodadas, guardadas num canto e que não estão nas minhas mãos. E ela disse: Pai, importa que eu passe pela água, que eu passe pelo fogo, mas eu quero estar nas suas mãos. Nós devemos querer estar nas mãos de Deus. Às vezes dói, às vezes os processos vão doer, às vezes vai haver dificuldade, sim, mas nós estamos seguros. Nós estamos seguros. E quando nós estivermos prontos, Ele vai nos lançar, Ele vai nos levantar, Ele vai nos usar. Porque Ele nunca sonhou com um meio projeto. Ele nunca viu você um caco, mas Ele viu você um vaso perfeito nas mãos dEle. Amém? Moisés, ele passou pela sarça e chegou um momento que ele estava tão nas mãos de Deus, que o Senhor falou: Moisés, você tem tanta autoridade, pega esse povo, vai para tal lugar. E Moisés disse: Senhor, não me faça ir se o Senhor não for comigo. Pode ir, Moisés, você tem o meu aval, vai. Eu vou enviar um anjo para ir com você. Não, Senhor, eu não vou se o Senhor não for comigo. Que isso seja algo que esteja no nosso coração. Está nas mãos de Deus. E tudo o que fizermos, que nós possamos fazer segundo o coração dEle. Não importa o que nós estamos passando, decida obedecer. Decida obedecer a Deus. Se você decidir obedecer a Deus, você vai ver como Moisés viu as maravilhas do Senhor e será chamado amigo de Deus. Um dia ele disse: Senhor, eu já vi tanta coisa, o Senhor já foi comigo, tantas coisas aconteceram, mas tem uma coisa que eu quero muito. Eu quero ver o Senhor. Eu ouço a sua voz, eu tenho intimidade com o Senhor, mas eu quero ver o Senhor. Deus disse para ele assim, para o vaso já pronto, Deus disse: existe um lugar na fenda da rocha, bem juntinho a mim. É um lugar que é aconchegado no meu coração. Vai para lá, que eu vou passar e você vai me ver. Hoje essa rocha é Cristo. Hoje essa rocha é Jesus. Existe um lugar pertinho de Jesus.
E é nesse lugar em Jesus, quando você assume o sangue de Cristo, a vida de Cristo na sua vida. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Trabalhar todas as marcas que Cristo recebeu na cruz. Eu morri com Ele, mas eu também ressuscitei com Ele quando Ele ressuscitou no terceiro dia. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe? Não tem nada que vai te levar a Deus senão Jesus. Se você não assumir essa cruz de Cristo, se você não assumir a cobertura de Cristo na sua vida, entra nesse lugar, na fenda da rocha, lugar de intimidade. É o lugar onde você ora, é o lugar onde você clama, é o lugar onde você adora, independente das circunstâncias. É nesse lugar que Deus quer que você esteja, nas mãos do oleiro. Eu queria que você ficasse de pé. Coloca a mão no seu coração. Oh, sinta a presença dele. Fala para ele: Pai, eu quero estar na tua presença. Pai, eu quero estar nas mãos certas. Pai, eu quero estar nas suas mãos. Muitas vezes passando pelos processos, mas os processos só para me aperfeiçoar. Porque a tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu me coloco nas suas mãos. E eu declaro: faz de mim um vaso novo. Faz de mim um vaso, Pai. Pega os caquinhos. Me faz ser uma pessoa que supera. Não uma vítima do sistema. Não uma vítima daquela pessoa, daquela situação. Não uma vítima que mora na dor, no sofrimento, no medo, na aflição. Não. Mas um sobrevivente que sobreviveu à tristeza, à dor, o abuso, a fome, a nudez, o perigo. Um sobrevivente. Sobrevivente que inspira. Assim como Moisés, assim como José, assim como Davi. Eu sou um sobrevivente, Pai. E que muitos que estão aqui, que estão em casa, venham inspirar a muitos na sua vida vitoriosa, em nome de Jesus.